Nós estamos na lição 4. O texto bíblico que vamos estudar é Gênesis capítulo 3 ao capítulo 5. Então nós não vamos ler também agora. À medida que nós vamos estudando, nós vamos ler algumas dessas passagens, mas trata da queda do homem e também, de certa forma, da redenção, dos planos de Deus em relação a esse momento da queda. Lição 4, o tema é queda e redenção. Todas as coisas serão refeitas à perfeita imagem de Deus. A frase, a humanidade não deu certo. Essa humanidade não deu certo, essa frase foi escrita pelo ator Flávio Migliaccio. Ele cometeu suicídio, diz aqui, no dia 4 de maio de 2020, aos 85 anos. E deixou como se fosse um bilhete essa frase, curioso, né? A humanidade não deu certo. O autor da lição pegou esta frase, esse episódio, e utilizou para dar início à nossa lição, que se trata da queda. A queda do homem e a redenção que vem de Deus. Então ele diz, realmente, a frase é correta. A humanidade não deu certo. Nós dependemos do homem. Se dependesse do homem, as coisas estariam muito piores do que estão. E nós sabemos que é pela misericórdia de Deus que as coisas são sustentadas, se sustentam. É Deus que sustenta todas as coisas. Não fosse a intervenção graciosa de Deus, o homem já teria se autodestruído. E não precisa de pouco para a gente ver isso, irmãos? Quanta maldade por todo lado, quantas palavras, quantas ideias, quanto afastamento de Deus a gente vê por todo lado. Então essa lição é muito boa. Embora ela tenha esse aspecto de falar a respeito da queda, mais do que falar a respeito da queda, da tragédia, vai falar sobre a esperança. Então, capítulos de 3 a 5 de Gênesis não só tratam da queda, mas tratam dos planos de Deus, o cuidado de Deus, a redenção de Deus nesse momento e no que aconteceu na queda. Então vamos lá ao ponto 1. O mais sagaz de todos os animais. Nós conhecemos muito bem Gênesis. Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, os colocou lá no paraíso. Estavam na presença de Deus, haveria perfeição. O plano de Deus é que esse homem permanecesse vivo, criado à imagem, semelhança de Deus, sem pecado. Mas nós sabemos que algo não deu muito certo. Essa paz, esse momento de cuidado de Deus, esse momento de vida de paz, logo tem um fim. O animal mais sagaz, a serpente era o animal mais sagaz de todos. E aqui eu achei curioso que o autor, ele utilizou a passagem bíblica que diz que foi atribuído ao homem o dever de cuidar do jardim, colocando como um dos cuidados era expulsar essa serpente de lá, não era lugar dela. Adão
deveria estar atento e expulsar a serpente daquele ambiente sagrado, mas ele não fez. Então você percebe que a gente não está aqui tentando achar um culpado, né? Mas não há um Adão ou Eva. Não, mas foi culpa da Eva, ela que escutou a serpente. Mas Adão tinha que ter expulsado a serpente de lá, né? Ele também, onde que ele estava? O silêncio de Adão, a ausência de Adão, onde que ele estava? Então aqui diz, Adão deveria expulsar a serpente. Eva, como parte mais frágil, ela se deixou, digamos assim, induzir pelo pensamento da serpente, um pensamento cativante, que despertou a curiosidade da mulher. Vamos ver o que foi. Ponto A, o diálogo corruptor. É fato que eles sabiam, que eles foram instruídos, casal, né, Adão e Eva, que não poderia se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente estimulou a mulher a repensar e a ver o mandamento por outra perspectiva. É curioso, irmãos, que isso aqui é o pecado. Nós sabemos o que é o pecado, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que Satanás faz? Ele vem na nossa mente e vem mostrando como se fosse uma outra perspectiva daquilo. É como se ele tentasse amenizar o pecado, até nos mostrar que aquilo, de certa forma, não é o pecado, que aquilo não tem problema se nós assim transgredirmos, se nós fizermos. De cara, a serpente fala que Deus é mentiroso, porque se Deus diz, é certo que morrerás, e a serpente diz, é certo que não morrereis, ele está dizendo que Deus é mentiroso. E a serpente vem com a seguinte argumentação, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a gente vê primeiro Satanás sendo Satanás, né? Porque a serpente aqui é Satanás. Satanás sendo Satanás é ser mentiroso. E a gente vê aqui também um aspecto, de certa forma, uma parte de verdade, porque diz que vos abrirão os olhos realmente foram abertos. Só que o homem não é Deus. Deus é capaz de conhecer todas as coisas sem maldade. O homem, com os seus olhos abertos, ele não possui essa condição de não ser infectado pelo mal. O homem, assim, ele passa a desobedecer a Deus. Ponto B aqui, a queda. Tendo sido convencida, Eva deixou que seus olhos se enchessem de concupiscência. A cobiça se instalou em seu coração e deu luz ao pecado, e ele gerou a morte. Ela viu a árvore como o seu fruto era agradável para se comer, desejável para dar entendimento, e então comeu. E aí na sequência, Adão também não ofereceu resistência, comeu do fruto, e assim uniu a sua esposa contra a ordem de Deus. Quando você vai contra a ordem de Deus, você está indo contra Deus. E não é assim, irmãos, até hoje. Como que a gente se deixa ser convencido do mal? Como se a gente pudesse pecar, fazer o mal e ainda estar de bem com Deus. Não há essa possibilidade. Você fazer o mal, buscar o que é mal, é desobedecer a Deus e assim é desagradar a Deus. As consequências. Número 1, a primeira e imediata consequência da desobediência foi o abrir os olhos do casal.
eles se deram conta de que estavam nus. E o que antes era natural e não os envergonhava, agora gerou essa confusão, gerou a maldade, gerou a vergonha, né? Roderam folhas de figueiras, esconderam precariamente as suas partes íntimas. O homem tenta encobrir, tenta justificar o seu pecado, mas ele nunca poderá fazer isso de forma perfeita, de forma completa. Nós necessitamos de um Salvador, de um mediador. Mais abaixo aqui na lição vai falar que Deus providenciou as vestes, né, para que eles se cobrissem, assim, matando um animal, que já é uma pré-figura da morte de Jesus, para nos salvar. Ponto 2. A segunda consequência foi a perda da confiança e paz em seu relacionamento com o Criador. E aí a gente percebe aqui, né, no capítulo 3, né, se a gente tentar acompanhar também um pouco na Bíblia, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É muito bom a gente ler essas passagens, né, comparando a gente, Adão e Eva, e a gente, olhando esse texto, chega a imaginar como é ridículo tentar se esconder de Deus entre as árvores ali, né? E quando nós pecamos, parece que nós queremos se esconder de Deus, mas Deus está sempre presente. E assim, nós não podemos nos afastar de Deus. E aqui a gente já vê um pouquinho, né, desse recurso da bondade, da misericórdia de Deus. Deus simplesmente poderia ter se afastado. Eu não quero mais nem saber desse casal, dessa humanidade. Qual foi a atitude do homem? Esconder-se, afastar-se. A atitude de Deus, ir ao encontro deste que estava perdido, conversar com ele. A gente vê que é assim, irmãos, quando nós pecamos, nós meio que escondemos de Deus, até que Deus vem, fala, Deus vem, nos chama, Deus quer falar conosco. E aqui, primeiro, Deus quis saber o que aconteceu. Versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Versículo 11, quem? Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nus? Aqui na lição diz, versículo 13, o que? Disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? O que é isso que fizeste? E nós vemos que essa conversa, primeiro, eles admitem que se esconderam, versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, disse o homem. E aí nós percebemos aquela jogada. Primeira coisa, quando a gente vê do pecado, primeiro eles se afastaram de Deus. Agora eles vão, de certa forma, mentir, tentar se desculpar. E repare que para a nossa redenção, para o nosso perdão, nós precisamos admitir, chegar até Deus, pedir perdão a Deus, não afastar de Deus e muito menos dizer, não, mas não foi bem assim, não fui eu. Pois o homem disse, a culpa é da mulher que me deste. Versículo 12, esse que me deste aí também dói, né? A mulher que me deste por esposa. Mas que então foi Deus, né? Se eu tivesse sozinho nesse paraíso aqui, Senhor, não acontecia nada. O Senhor que inventou de me dar uma mulher. O Senhor me deu essa mulher, olha o que deu. A coisa ficou ruim. A mulher culpa a serpente. Versículo 13. A serpente me enganou e eu comi.
Bom, pelo menos ela fala que ela comeu, né? Mas comeu porque a serpente enganou. Aí tem aquela musiquinha, uma musiquinha antiga, de um grupo chamado Vida Abundante, e dizia no finalzinho: e a cobra escondeu-se no mato. Será que ninguém pecou, né? Nós percebemos que esta é uma característica muito comum, de nós tentarmos fugir do pecado, fugir de Deus, não do pecado, fugir de Deus, da presença de Deus depois de pecar, e também tentar justificar. Ponto 3, a terceira consequência do pecado vem na ordem inversa das respostas. Versículo 14. Qual foi a atitude de Deus? Ele começa pela serpente. Repare que Deus não foi lá conversar com a serpente, ele já chega trazendo um ultimato. Ele foi conversar com quem? Com o homem e com a mulher, com a sua criação. Mas agora com a serpente há já uma palavra de decisão, de maldição. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Ele amaldiçoa a serpente. É o primeiro ponto aqui. Depois ele fala a mulher no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. Darás à luz filhos. Então ele fala à mulher. Depois ao homem. Amaldiçoa o trabalho do homem, versículo 17 a 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E assim a gente percebe essas palavras de Deus. A serpente, Deus amaldiçoa a serpente. A mulher, dores no trabalho de parto. Ao homem, o trabalho do homem é agora, antes de um deleite, ele é um sacrifício. A gente falou, acho que na outra aula, que o trabalho, ele não foi causado por causa do pecado, né? Antes não trabalhava, aí por causa do pecado, agora todo mundo tem que trabalhar. Não, o problema não é trabalhar. O homem foi criado e foi dado a ele a ordem de cuidar da criação, de trabalhar. Mas era mais fácil, essa é a ideia, né, da facilidade. E depois da queda, tudo ficou mais difícil. E como fica difícil, irmãos? E a gente vê que é por causa do pecado mesmo. O mundo como ele acontece, a maldade, a desigualdade social e a dificuldade que realmente nós temos em relação às coisas, sem contar a questão da própria, como a Bíblia está falando aqui, né, da terra. Quem trabalha com terra, com plantações, com coisas, sabe muito bem o que está escrito aqui. Já pensou que bonito, que bom que seria, né, você plantar e não ter nenhuma praga, não ter nenhuma dificuldade, tudo crescer, depois você vai lá e colhe. Mas existem tantas e tantas dificuldades, e o homem tenta, né, com seus recursos, com algum tipo de agrotóxico, ou seja lá, uma forma, né, de tentar driblar essas questões todas
que acontece. Até mesmo o próprio desequilíbrio, né, nas chuvas, acredito que acontecem por causa do pecado, né? Senão teria uma lógica muito maior, mais fácil do que é hoje. 3, a terceira consequência do pecado, não, 3 nós acabamos de ler, né? 4, a quarta consequência foi a expulsão do paraíso. Ora, se foi dada uma ordem, essa árvore não comereis, se vocês e eles comeram, então nós sabemos que eles não poderiam mais ficar ali, mesmo porque ali estava a árvore da vida, e a gente, estudando algumas vezes, entende que essa árvore da vida é o que os mantinha vivos, né? Lá no Apocalipse fala que eles vão comer, e assim eles vão viver, essa árvore estará lá no paraíso. Para aqueles que são salvos, para os crentes, ela existirá, a árvore da vida. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal foi extinta porque ela tinha esse propósito, né, nesse tempo. Mas também o homem foi expulso deste acesso ao Éden, e assim nós sabemos que houve a expulsão do paraíso. 5, a quinta e pior consequência foi a morte. Foi a morte. Hoje, né, irmãos, até hoje, a gente vê como é difícil passar pelo luto. A gente vai passar pela nossa morte uma vez só, né? Não sabemos quando, como vai ser. Mas a gente passa por essa experiência de morte pelos outros, quando a gente vê outras pessoas morrendo, o luto é quase que um pouquinho de vamos dizer assim, de um pré-momento em que nós sabemos que nós também passaremos por isso. Até tem gente que não gosta, não, eu não vou em velório, eu não vou ao hospital, ou seja, eu não quero ter nem contato com morte, porque não quero saber disso, não. Eu vou me distrair desse assunto. Mas nós sabemos que esse assunto é uma grande consequência, e como diz aqui o ponto 5, a pior consequência do pecado. Não por falta de aviso, aqui no capítulo 2, 17, a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A palavra de Deus foi tão clara, não? Certamente. E o que diz essa serpente? É certo que não morrerás. O que nos lembra isso, irmãos? Quantos mandamentos tão claros de Deus para nós, né? Deus fala, é certo que isso não está certo. É certo que se você ir por esse caminho, você vai se dar mal. Aí a gente lembra da voz do pai e da mãe, né? Meu filho, não faz isso, faz aquilo. E o filho fala, não quero. Então nós como filhos transgredimos. E olha, o que o pai fala é certo que vai dar ruim. Então não foi por falta de aviso, e aí que, como disse, o homem não foi criado para morrer, mas isso vai acontecer. A morte física e também a morte espiritual, né, que é o mais difícil, que é o pior. E graças a Deus nós somos libertos dessa morte. Então podemos até dizer que nós não vamos morrer. Porque a morte física, ela é momentânea, nós iremos ressuscitar. Mas, infelizmente, aqui a promessa, a questão foi levantada. Uma coisa triste para nós, saber que muitos se perdem, muitos serão mortos e têm a morte eterna, a morte espiritual. E nós cremos nessa verdade porque é uma verdade bíblica. Não sabemos explicar algumas coisas, não sabemos dizer quem é esse, quem é aquele, mas nós sabemos que é uma verdade bíblica. A morte se manifestou de forma trágica na violência contra Abel, praticada por Caim.
Gênesis 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Se nos dias de hoje, quando a gente tem uma notícia dessa, né, de um assassinato, de alguém que morre até mesmo por uma enfermidade ou por idade, nos causa uma tristeza, um constrangimento, a gente tenta imaginar o que foi isso, né, para Adão e para Eva, naquele momento da primeira morte. Em uma outra oportunidade, nós já estudamos, né, bastante, um pouquinho sobre esse, ou bastante um pouquinho bastante, nunca é muito, né, mas sobre Caim e a maldade do coração dele, porque a gente percebe que já na sua oferta, Abel, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador, e aí diz que Caim, do fruto da terra, deu uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou o Senhor Abel e sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. E nós estudamos a respeito de que aqui a oferta, né, já está relacionada com aquela oferta de ação de graças, de confissão, quando você oferece um animal, a ideia de já uma pré-figura de Jesus que morreu para nos salvar, mostrando que Abel tinha no seu coração essa bondade. A gente vai ver mais abaixo isso, essa divisão, mas Caim já não se importava, ele não achava que Deus requeria aquele tipo de oferta para ele, vai isso mesmo, né? Então Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. E Caim assim prefigurou em si todos os que se mantêm rebeldes contra Deus. Conhecemos na sequência a história de Lameque. Lameque, orgulhoso por seus homicídios. Lembra dessa mensagem quando nós estudamos? Disse Lameque às suas esposas. Lameque também foi o primeiro homem que teve mais de uma mulher. Disse às suas esposas: matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém 70 vezes 7. Nós falamos aqui que aqui ele não está confessando, pedindo perdão, ele está se gabando de ser um matador. E não é isso que a gente vê na televisão? Ou vê nos alguns morros por aí, a pessoa, eu sou matador mesmo, eu mato mesmo. E a pessoa, ela é até louvada, elogiada por muitos outros assassinos. E é isso que ele queria, falando às suas mulheres como se elas pudessem bater palma para ele. Muito bem, fulano pisou em você, você matou. Não pode olhar feio para Lameque. Olhou feio para ele, acaba com a sua vida. E aí a gente percebe que ele estava querendo ser mais do que Caim. Que coisa estranha, né? Você competir com um pecador. Fulano transgrediu lá, passou a 200 por hora, eu passei a 280. Eu sou melhor do que ele. Não é assim que o homem faz? Competindo na sua maldade. Fulano bebeu um dia, faz 3 dias que eu estou bêbado. Que vantagem, não? Que tristeza, isso é o pecado. Deus avisou a Caim que o seu desejo seria contra ele, que deveria ser controlado. Gênesis 4, 7. Essa é uma passagem muito bonita, irmãos, que serve para todos nós. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Isso foi antes do versículo 8, que está narrando o primeiro homicídio. Deus, vendo que a oferta não agradava, Deus falou: olha, você, se continuar desse jeito,
o seu desejo vai ser cada vez mais para o mal, e você vai morrer. Mas se você dominar, se você mudar, você será aceito. Mas esse aviso do Senhor foi apenas para mostrar, o quanto que o pecado já estava como que dominando a vida de Caim. E assim ele transgride contra Deus. O autor da lição aqui faz uma comparação com Paulo, na passagem de Romanos 7, essa passagem também é muito especial, que fala da luta que nós temos. Paulo interpreta muito bem isso, diz o autor aqui da lição. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei de minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, aqui Paulo não está justificando, Alguém poderia falar, está vendo? Por isso que eu peco. Eu tento, eu quero fazer o bem, mas o mal está mais forte em mim. Mas o que Deus disse para Caim? E o que Deus disse para nós? Cumpre dominá-lo. Você está com vontade de fazer o que é errado? Cumpre dominá-lo. E como, irmãos? Essa passagem de Romanos 7, ela termina falando da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus. E é pela força que nós temos em Jesus. Em alguns momentos nós vamos pecar, nós precisamos confessar, voltar a Deus. Mas graças a Deus, em muitos momentos nós não vamos pecar, porque nós alcançamos a graça, que é a graça dessa liberdade do pecado. Nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Você já viu uma pessoa escrava do pecado, irmãos? Como existe isso? É uma forma da gente ver muito bem isso, uma pessoa escrava de um vício. Aquela pessoa, ela está ali presa naquilo. Às vezes a gente tem visto, alguns moradores de rua, algumas pessoas por aqui, de manhã às vezes vou fazer caminhada ou correr por ali perto da rodoviária. Você vê pessoas sentadas com aquelas botijãozinho, não sei se aquilo lá é um gás, alguma coisa para acender droga, Um dia eu vi um senhor lá com 2 negocinhos desse assim, está preso. Eu fui, viajei, andei longe, voltei mais de 40 minutos depois, ele estava parado no mesmo lugar, na mesma feição, ali. Então você vê, a pessoa está presa no seu pecado, na sua maldade. E graças a Deus nós somos libertos. Mas se nós não buscarmos dominar, se nós não buscarmos Jesus, nós não somos diferentes de nenhum desses. Nós não somos diferentes de uma pessoa que separa por causa de adultério, ou seja, por causa de maldade no coração, daquele que rouba. Nós não somos diferentes daquele que não está na igreja. A diferença é que nós estamos lutando, seja cada um de nós, naquilo que nós somos tentados, financeiramente, sexualmente, de forma a outras coisas desse mundo. Nós somos diferentes porque Jesus está assim nos abençoando. Terminamos aqui o ponto 1. Alguém quer nos ajudar um pouquinho? No início, quando Deixa aqui para trás. Estava tudo certo, e eles ouviram uma voz que não era para ter ouvido. Nós estudamos aí, esses meses atrás, as cartas de Pedro, depois a carta de Judas, que falava exatamente disso. Não bastava para eles o estar na presença de Deus, ouvir Deus. E o que acontece hoje? A mesma coisa. As pessoas ouvem a palavra de Deus, sabem que é aquilo, mas também ouvem outras propostas, outras palavras. E muitas vezes a gente
vê e ouve pessoas falando, misturando as duas, a palavra de Deus com a palavra do diabo, e querendo tirar uma conclusão certa, querendo tirar a conclusão. Claro que não existe isso. Vai dar errado. Se está dizendo, o senhor sempre fala, uma receita, está dizendo que é para fazer assim, mas eu vou mudar essa receita aqui, que eu acho, já começa dando errado. Outra parte que eu queria lembrar aqui, quando Deus perguntou, onde é que vocês estão, o que aconteceu? Como se Deus não soubesse. Claro que Deus sabia. E a gente ouve hoje, né, pessoas que acham que Deus sabe tudo, então está tudo certo. Espera aí. Não foi isso que Deus fez com Caim? Olha, Caim, as suas atitudes não estão assim favoráveis a você ser próspero na vida, vamos usar esse termo. Mas você pode mudar isso. Só que você precisa se esforçar para isso. Você precisa passar por cima do seu orgulho. Você precisa se humilhar e um monte de coisas. Não é isso que a gente ouve cada dia? É isso que está debaixo dos nossos olhos cada dia. E Paulo vem falando dessa forma lá, e depois ele fala mais na frente, ó, não que eu tivesse alcançado a perfeição, mas eu me esmurro a cada dia. O que quer dizer isso? Que ele se esforçava, que ele não se martirizava, né, como a gente vê pessoas fazendo, mas que ele se esforçava para isso. Então a palavra de Deus é para ser seguida. E acabou. A palavra de Deus está dizendo assim, e é assim que tem que ser feito. E muitas vezes nós damos ouvidos a outras coisas. Quando o senhor falou a dificuldade de quem planta, de quem trabalha, eu tenho observado isso. Tem gente que trabalha sorrindo o dia todo, ele não se incomoda com as dificuldades do dia e vence o dia. Outros já começam aumentando as dificuldades. Será que isso vai dar certo? Nem tentou ainda, já começa a perguntar se aquilo vai dar certo. Eu acho que isso vai dar errado. Nem estudou o projeto ainda, eu acho que esse projeto vai dar errado. Quer dizer, há uma diferença do cristão para o não cristão. Agora mesmo a gente vindo do sítio, a gente viu no sítio do Dinei um feijão bonito para se ver de longe. A Zenir falou, é um homem abençoado porque ele plantou uma vez, deu bem, plantou de novo e agora plantou de novo e está bonito. Isso se enquadra na vida do cristão. Você já viu um cristão trabalhar emburrado? Se ele estiver trabalhando emburrado, cuidado com ele. Cuidado com ele. É preciso que a gente enfrente a vida debaixo da graça de Deus e ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Senão, nós estamos do lado do Caim, somos do time do Caim. E aí, no final, vai dar o quê? Tudo errado. A gente vê isso. Também comentava com o Jandir hoje a respeito disso. De coisas que parece que vai dar certo, não deu certo. Por que não deu certo? Estava quase dando certo, acabou dando errado. Por quê? Só que havia bênção de Deus ali, para quase Deus abençoou e depois Deus não abençoou? Claro que não. Então, é preciso que a gente entenda e que a gente busque, que a gente cultive isso na vida, que a gente anseie por isso, para que a gente esteja cada dia mais buscando aprender e praticar a perfeita vontade de Deus, isso em todos os aspectos da nossa vida. E aí sim nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos uma série de informação que nós temos a respeito disso e é favorável às nossas vidas, à vida do cristão. Isso mesmo. Essa passagem tem muitas ilustrações para nós, né, para a nossa vida. A lição tem esse propósito, né, de trazer o estudo de Gênesis, mostrando como é importante para nós esse início aqui, essa história. Ponto 2, a semente de mulher. Voltando um pouquinho, nós falamos aqui que depois de conversar com Adão e Eva, Deus vai e conversa com a serpente.
E nessa fala, a serpente, que ele a amaldiçoa, nós temos no versículo 15, que nós não lemos ainda, uma continuação. Então ele está falando à serpente: porém inimizade, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui que esse texto é chamado de proto-evangelho, e nós claramente vemos que esse descendente é Jesus, que esmagará a cabeça da serpente. Então nós encontramos aqui essa passagem, mostrando que daqui para frente não haverá mais um homem perfeito, que vai criar, que vai nascer, que vai viver sem pecado. Mas aí são duas raízes, uma é chamado da descendência, né, da serpente, e o do descendente, pessoas que vão dar origem, assim, de Eva, até o nascimento de Jesus, e outros que vão nascendo, de certa forma, praticando o mal. A gente vê essa diferença clara já no nascimento de Caim e Abel. Enquanto Caim é esse que é da descendência, né, do inimigo, no sentido de que ele vai ser levado totalmente para o mal, nós vemos Abel sendo conduzido por Deus. E daí para frente, a gente vê Sete, nascimento de Sete, onde a esperança se fortalece nessa promessa do Senhor. Eles tiveram um filho, né, Sete, chamado Enos. E olha o que diz lá no 4:26. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É até de certa forma curioso, né? Só agora, mas daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então a gente percebe pessoas seguindo nesse nível. Pode falar. Destaca bem, né, pastor, quando fala o descendente da serpente, não é o descendente de serpente, não foi serpente que gerou Sim. o Caim. É bom, eu, quando estava vendo a lição, falei, essa lição tem que ser da influência explicada. do mal, a né? influência do mal. Isso. E a partir dali parece que abriu-se os olhos da humanidade do momento. Sim. Que ouvir a voz de Deus era necessário. Aí começou-se a cultuar o Senhor. Então, se você olhar rapidão e falar assim, poxa, mas então, como que assim que Caim descendente da serpente? Não, é as pessoas que realmente se desviaram da palavra de Deus, se desviaram do projeto de Deus, deram rumo às suas próprias vidas e obedeceram o lado mas a lição explica muito bem isso na sequência aqui, olha, quando fala, Jesus esclareceu isso falando dos filhos do diabo, que não escutavam, João 8,44. Então está claro que filho do diabo não é porque foi gerado lá pelo diabo, né, um diabo que nasceu, mas é uma pessoa que está sendo chamada de filho do diabo. Também 1 João 3,8 fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então são pessoas que procedem, que são influenciadas, que vivem sobre a influência do diabo e seus anjos, que o diabo não é só ele, né? Nós sabemos que o diabo caiu e ele assim, temos os anjos, os seus digamos assim, que estão também influenciando. Quer dizer que daqueles que não querem dar ouvido a Deus, né, pastor? Sim. São o diabo e os seus ministros, dizem em algum lugar aí. Então é interessante a gente ver isso e entender isso na verdade. Por isso que eu levantei essa questão. Porque o mal não procede de Deus. Deus não tenta ninguém, né? Não é Deus que gerou o mal vem do pecado. E aí, como diz aqui, a partir daquele momento havia duas descendências, da mulher e a da serpente. Mostrando esses que são filhos, que são resgatados, que são salvos por Deus, e aqueles que estão perdidos. Quem está perdido é filho do diabo. Ou é filho do diabo ou é filho de Deus. Isso é uma questão muito importante, para que a gente lembre disso, no sentido de que o mundo acha que tudo bem, né? Não, nós estamos aí com Deus, não vai na igreja, não ora, não busca Deus, mas acha que é de Deus, porque faz uma bondade e tal. Não, se não é de Deus, é do diabo. A gente ouve aí, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, engano, né? O
diabo Filho de começa Deus enganando desde o são começo. salvos por Jesus. Pode falar, Natália. Como o seu Obed disse, que Deus permite que aconteçam essas coisas. Aqui, antes de Caim acontecer com Caim, Deus avisou Caim, alertou. Sim. Mas Deus permitiu Sim. que aconteça. Então, é permissão de Deus. Muitas vezes, acontecem coisas na vida da gente, como o senhor falou, olha, não pode passar acima da velocidade, mas você vai. É um alerta, você sabe. Deus permite que aconteçam essas coisas para que o homem aprenda a se humilhar diante de Deus. Que muitas vezes o ego, eu posso tudo, nós não nos humilhamos diante de Deus, não confessamos o nosso pecado, não nos humilhamos diante de Deus. Olha o que diz aqui na sequência. As duas descendências seriam para sempre opostas umas às outras. Então dá o exemplo de Sem e Jafé, Caim ou Esaú versus Jacó. Assim dizendo entre estes, né? E o que a gente percebe é exatamente, não que nós somos melhores do que os outros, todos nós somos pecadores, mas existe o pecador que se arrepende, o pecador que volta-se para Jesus, e o pecador que aí está entregue ao seu pecado, entregue ao diabo, entregue aos seus anjos. A promessa de Gênesis 3,15 também afirma que o calcanhar do filho da mulher seria ferido ao esmagar a cabeça da serpente. E nós sabemos que essa descrição, então, está relacionada à questão de que o problema do pecado não seria resolvido sem luta, o que diz aqui, punição e sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Jesus em morrer na cruz. Isso é que ele foi ferido, ele foi morto, para que assim pudéssemos ser salvos, né? A batalha estava travada, mesmo tendo Deus o direito de recomeçar com um novo mundo ou voltar à sua solidão trinitária. O Senhor Jesus a Deus coube agir dessa forma. Em seu amor eterno, o Senhor preferiu preservar a criação e assim sustentou a descendência da mulher com a promessa da vinda do Messias, reafirmando-a por meio de sua aliança com os patriarcas, Moisés, Davi, os profetas, até se cumprir em Cristo Jesus. Então, a gente sempre vai se remeter a essa passagem, a esse momento inicial, em que há a promessa da vinda de Jesus, do Salvador, e aquele que viria nascido de mulher, da descendência de Eva, e assim nós somos salvos, graças a Deus. Passagem muito especial aqui para nós. Ponto 3. Deus preserva a esperança. Lembra a frase que nós dissemos lá no início? A eternidade, como que era a frase? Não deu certo. A humanidade não deu certo. Mesmo ouvindo isso, mesmo dia a dia, acredito que sendo desanimados por notícias ruins, nós podemos ter esperança. Graças a Deus nós podemos ter esperança. Sabe que as notícias ruins às vezes nos amedrontam, porque a gente olha elas como o mundo olha, fora da perspectiva de Deus, como se o mundo estivesse entregue a Ele mesmo. Aí fala variante tal, aí pronto, aí já vem desespero. A inflação tal, pronto, acabou. Agora não posso mais nem pensar em comprar nada, porque... Lembra que nós falamos no início? Se dependesse do homem e do mundo, realmente, já teríamos matado uns aos outros. Será que já assistiu aqueles filmes de zumbi, aqueles filmes de apocalípticos, está todo mundo matando todo mundo, um querendo destruir o outro? Seria isso. Mas a preservação existe. Se há doença, há cura. Se há o problema financeiro, Deus, de certa forma, vai nos sustentar. E nós sabemos que, por mais que a gente entenda que esse mundo possa melhorar, ele nunca vai ser perfeito. A gente sempre vai enfrentar dificuldades, talvez dificuldades muito maiores. Mas é mais uma vez Deus mostrando para nós que a nossa esperança não está aqui, que
a grande bênção, né, o grande momento nosso é quando estaremos com o Senhor. E esse ponto fala um pouquinho sobre isso. Deus preserva a esperança. Se o capítulo 4 é um capítulo, digamos assim, deprimente, né, por causa das questões, diálogo entre Deus e Caim, aqui as questões das dificuldades, nós sabemos que Deus tem também a redenção para nós. Então, o capítulo aqui, o ponto 3, começa voltando à conversa de Deus com Caim. 4:9. A conversa de Deus com Caim depois do homicídio. Como foi essa conversa? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E a lição enfatiza aqui: como que alguém conversa com Deus desse jeito? Sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, o que eu tenho com isso? Está perguntando essas coisas? A gente lembra um filho rebelde falando com a mãe e pai, né? Como tem isso? Vocês que trabalham com escola, né? Vocês devem ver crianças que não respeitam o professor, que não respeitam pai. A gente vê esse abuso das autoridades, bandidos marginais, não respeitam o policial, pessoas às vezes da rua querendo bater no policial. O policial tem que ter o maior cuidado, porque o policial não vai sair matando todo mundo por aí. Às vezes leva até uns tapas por causa dessa desobediência. E aqui a gente vê Caim falando: acaso não sou eu tutor do meu irmão? A impressão que esse desaforo causa é que Caim não fazia ideia com quem estava falando. Fazia ideia com quem ele estava falando. Contudo, logo ele se deu conta de que não se faz o que bem entende no mundo de Deus e nem se fala com o Criador de qualquer maneira. Deus o sentencia à maldição, versículos 8 a 14. Então a gente percebe aqui, né? Depois do versículo 9: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Percebe que agora Caim percebeu com quem ele está falando. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Me matará. Pode falar, irmão. Pastor, eu estava meditando aqui junto com os seus ensinamentos. O paraíso ele foi criado para ali ter paz. O homem já foi criado próspero, porque ele tinha tudo sobre as mãos dele, sobre o domínio dele, ele já foi criado próspero. Mas o paraíso serviu também para ali ser criado o pecado, a mentira, falsidade, infelizmente. E por que isso? Porque o diabo queria se vingar de Deus que tinha expulsado ele do céu. E ele achava que como ele não venceu Deus no céu, ele ia derrotar Deus na terra. Isso, infelizmente, a mentira foi criada lá e todos nós sabemos que ela faz uma grande desgraça no mundo hoje. Desgraça na família, desgraça entre amigos. E isso é uma vingança do diabo contra Deus. Tudo que Deus fez de bom eu quero destruir, eu quero acabar com aquilo que Deus fez. E aí lá então ele já mentiu, como o senhor disse.
Deus falou isso? Não, não é assim não. Quer dizer, chamou Deus de mentiroso e a mulher já acreditou. E eu vejo o quanto isso faz mal hoje entre nós. Porque eu posso estar muito bem com o senhor, se dá muito bem com o senhor se dá muito bem comigo, mas se chegar alguém e dizer para mim do senhor, vai surgir um ponto de interrogação. Se chegar alguém e dizer de mim para o senhor, vai se formar um ponto de interrogação. O Venâncio? Entendeu? Quer dizer, a alegria do demônio é isso, é destruir aquilo que foi feito de bom. E isso começou lá, infelizmente. Pastor, deixa eu só uma palavrinha também. Quando eu disse de início que Deus chegou e perguntou para o homem onde ele estava, claro que Deus sabia de tudo. Agora Deus faz a mesma pergunta para o Caim. Olhando assim, de forma bem por cima, a impressão que se tem é que Deus estava dando uma oportunidade para Caim. Já tinha dito para Caim lá atrás, olha Caim, sua situação está assim, assim, assado, mas você pode mudar isso, em outras palavras. E a gente vê aqui, o que a lição vai ressaltar desse ponto? Que Caim entendeu que a sentença de Deus era pior do que a que realmente foi. Que ele diz aqui, serei fugitivo, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Ou seja, ele foi protegido por Deus. Ele não foi assim, de certa forma, naquele exato momento, penalizado, mas ele foi, de certa forma, protegido, né? Vai cumprir diante de Deus pelo seu pecado, vai ser julgado, mas nesse momento Deus falou, olha, não é assim não. Porque quem julga sou eu, não é qualquer um que vai te matar por aí. Eu coloco um sinal, você vai ser protegido. Talvez nenhum de nós tivesse a paciência de Deus. Se alguém falasse conosco como Caim falou com Deus, mas o Senhor não utiliza todo o seu poder e soberania para destruir a Caim. Ele é bondoso, ele dispensa proteção, dando-lhe ainda uma descendência, da qual surgem talentos de música, metalurgia e usinagem. Essa é a benevolência de Deus sobre todos os homens, que sejam maus ou bons, que enquanto vivem neste mundo usufruem de sua generosa paciência. E a gente sabe que, eu entendo um pouco do que o Bed falou, a gente sabe que não foi bem definido essas gerações. Esse aqui é um ramo de Deus, esse aqui é um ramo gentil, né? Nós sabemos que a intenção de Deus, quando chama Abraão, ele fala que ele seria uma bênção, seria uma bênção, e iria abençoar as pessoas, as famílias da terra. E aquele que se convertesse, aquele que se voltasse à verdade, ele seria salvo. Então, há as 2 gerações, mas independente, né, se veio de Caim, ou se veio de Abel, ou seja o que for, nós sabemos que existem os salvos, né? Nós mesmos nem sabemos de onde que nós viemos, né? Nossas gerações todas, mas com certeza nós somos gentios. E nós somos, graças a Deus, salvos, perdoados por Ele. Até porque Jesus morreu por todos. Pelo pior, o Senhor disse de início, pelo pior, pelo aquele que você acha que não tem jeito, se ele se converter, se ele ouvir a voz de Deus se converter, Jesus morreu por ele também, vai salvá-lo, claro. Vamos voltar tanto lá, mas a ideia daqui para frente é essa, que Deus falou com Caim e dando sugestões para que ele desse rumo à vida. E é hoje. Por que você anuncia a palavra de Deus hoje? Eu disse de início que a palavra de Deus é a palavra de Deus e fim de conversa. Então, por que você anuncia a palavra de Deus hoje? Para que as pessoas tomem tento e voltem-se para Deus.
Então nós vemos aqui na sequência, né, essa bondade de Deus. Sabemos que Deus também providenciou Sete, e assim nós vemos a história do Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui também fala destaque dado a Enoque, que viveu de forma íntima do Senhor, andou com Deus. Falamos sobre ele, né, na semana passada, acredito eu. Enoque foi tomado por Deus, transladado. O Senhor almejava a companhia de seus santos junto de si. E nós percebemos esse cuidado de Deus. Então, o tópico aqui, 3, diz: Deus preserva a esperança. Sempre, né? Sempre podemos confiar, descansar, porque Deus, assim, Ele mantém viva essa chama da esperança. Por mais que nós somos pessoas de Deus, irmãos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, e nós não podemos nos deixar levar pelo inimigo, né, pela ação do inimigo, porque o inimigo quer bagunçar mesmo, como foi dito, né, ele quer que nós estejamos sendo afastados. Ele usa a mentira para nos afastar de Deus, da verdade de Deus, mas nós devemos permanecer nesse caminho. Então fala de Enoque, fala de Noé, esse personagem tão importante também na história. Conclusão: a humanidade fracassou, mas Deus em Cristo é sempre vencedor. Ele revela a sua vitória não por meio da destruição, mas pelo seu amor. Em sua paciência permitiu ao homem viver em seu mundo, prometeu a vinda do Redentor. Em Cristo se encontra toda a substância do amor, da promessa e da fidelidade de Deus. Cristo venceu naquilo em que Adão falhou, e em sua vitória Ele nos chama para participarmos de sua vinda, sua vida e conquista. Graças a Deus, né? Pode falar. Pastor, eu quero voltar àquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração, na minha mente, sobre a mentira e a falta de diálogo. Quando a serpente chegou para Eva e disse que Deus tinha mentido, ela podia ter, antes de comer, dizer assim: deixa eu falar com Adão, conversar com Adão para ver o que ele acha. Aí ela podia ter ido conversar com Adão e dizer assim: Adão, a serpente aqui está dizendo que não é bem do jeito que você falou. Aí o que Adão deveria ter feito uma vez que ele tinha diálogo com Deus? E falar com Deus. Oh, Deus, a serpente que o Senhor criou está dizendo que não é bem assim. O que o Senhor tem a dizer? O que o Senhor tem a falar? Então isso, agora eu volto a dizer que quando alguém disser de mim para o Senhor, a melhor coisa que o Senhor tem a fazer é vir ter um diálogo comigo e perguntar se realmente aquilo que estão falando de mim, se realmente é verdade. E quando alguém vier falar do Senhor para mim, a melhor coisa que eu tenho que fazer é ir perguntar para o Senhor antes de que isso cresça e que às vezes não tenha mais como segurar aquilo. Então, a falta de diálogo entre eles e entre Deus chama-nos a atenção, porque Deus quer esse diálogo conosco também. Essa questão da conversa com Deus é muito interessante. Quando somos tentados, não é para ficar conversando com o diabo, não é para ficar escutando a tentação, sendo seduzido pela tentação. É a reda de Satanás. E eu vou conversar com Deus, né? Vou conversar com os meus irmãos, com minha esposa, com a palavra. O que a palavra de Deus diz? Então, isso que eu devo ouvir. Muito bem. Aplicação: aprenda a viver uma vida de contínuo abandono dos pecados e de arrependimento. Ao mesmo tempo, assuma uma nova vida em união com Cristo, cultivando as virtudes que lhe são próprias: amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, autossacrifício, perdão e humildade. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Não é as palavras do inimigo, mas é o que Deus tem para nós. Que Deus assim nos abençoe, e nós vamos assim encerrando nossa aula de hoje.